Oiê, voltei. Uma frase que eu adoro que chama-se: Se eu cair, melhor cair atirando. É de um filme bem famoso, inclusive. Depois de um recesso prolongado, férias merecidas e, claro, muita terapia, tá na hora de começar a confessar os meus crimes, que são vários. Só que, pelo visto, vocês só viram a versão do lado da vítima. E a versão do lado da vilã? Ninguém quer ver, ninguém quer sequer ouvir com detalhes bem mais minuciosos. Sim, porque o Vítimas, que inclusive é o perfil no qual eu me inspiro para todos esses vídeos, cada vídeo desse vai ser uma resposta a um vídeo que está lá ou a uma denúncia que está lá. Bom, o Vítimas sou um pouquinho amador para contar os meus crimes da forma correta. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais profissional, então obrigada pelo trailer. Deixa que a mamãe conta a história, tá? E o primeiro vídeo, em ordem cronológica de postagem, seria o da Ana. Só que esse eu tô fazendo em parceria com o meu advogado, então demanda um pouquinho mais de tempo. Já o segundo vídeo, eu achei que seria o melhor pra gente dar início nessa temporada, afinal de contas acabou a novela, né? Não tem novela pra assistir mais. E tá fraco de fofoca no TikTok, não tem ninguém mais roubando ninguém, sendo golpista, né? Sendo maluca, gritando. Vocês gostam, né? Disso que o brasileiro gosta. Treta. Pois é. Vem comigo que eu vou te contar a melhor de todas. Uma novela. Pega o café, Smil, já bota aí teu caderninho pra anotar todos os detalhes, que eu sei que tu vai querer reagir. Porque aqui, gente, pode ser que no final eu seja realmente a vilã. Pode ser que algumas pessoas com um pouquinho de cérebro comecem a entender muita coisa e começar a repensar se realmente, nesse caso, eu sou a vilã. E pessoas bem espertas talvez vão entender realmente o que aconteceu, mas para isso, vai ter que sentar e ouvir. Porque eu não vou ficar colocando cortezinho de printzinho aqui e outra ali, tirando tudo de contexto, porque é muito mais fácil. Não, eu vou contar tudo, do início ao fim, com fotos, vídeos, áudios, conversas, bem mais completo, né? Pois é, deu trabalho, viu? A edição então nem se fala. Por isso que eu tava meio quietinha, sumidinha, entendeu? Tava criando os roteiros. Demora, gente. A minha vida, sempre foi uma novela. Com todo tipo de personagem que vocês imaginarem. Muitas vezes eu fui a vilã, foi sim. Porque a vida me fez ser vilã. Mas muitas vezes eu também fui otária. Como eu fui otária? Olha, eu até aceito que vocês comecem a me chamar de otária na internet. Para de chamar de golpista e fala, gente, Juliana é uma otária. Em várias vezes. Vamos ver se nessa eu fui otária ou eu fui vilã? Então vamos começar, né? Dia que eu dei um golpe de R$ 18.000 em 3 alunas, fazendo ela fazer todos os trabalhos do meu ateliê por 3 semanas, prometendo para elas que eu iria torná-las famosas a partir do momento em que elas fizessem uma noiva às cegas. Fossem bem, eu postasse no meu perfil e muitas pessoas conheceriam o trabalho delas, afinal de contas era para isso que elas estavam ali, né? O hype já era garantido. Colei na estilista mais louca do Brasil. Só que eu não fiz nada disso. E elas não gostaram muito, pelo visto. E aí elas preferiram ir pra internet e me denunciar na minha página mais amada e fã-clube do mundo. Porque, gente, sério, ninguém chama mais do que um hater. Porque pra essas meninas ficarem obcecadas em mim, da forma que elas ficam, amadas. Isso é amor. Isso é tesão. Gatas. Vocês não fazem meu tipo, desculpa. Vocês são meio fubanguinha, meio. Mas obrigada, porque o melhor fã é o hater que te acompanha todo dia, que não suporta ver que você tá viva, que não suporta ver que você tá bem. E que, pelo visto, também tem péssima interpretação de texto. Mas vamos lá. A partir dessa denúncia que eu vou ler pra vocês, e aí a gente já vai começar a criar os tópicos desse vídeo, é que vai ouvir toda a história seguinte. Primeiro print, aparentemente, é de uma conversa de WhatsApp, o que quer dizer que essas meninas entraram em contato por WhatsApp, né, com as minhas. Isso que ela faz. É o vídeo da moça fala sobre o quanto a Juliana é desequilibrada. Ela relata comportamentos que nós também vivenciamos dentro daquela casa.
Ela nos usou, nos manipulou, gerou vários desconfortos e conflitos entre nós. Como ela viu que nossos vídeos não iam gerar visibilidade, ela deu um jeito de descartar. Ela foi grossa diversas vezes, destratou e caluniou funcionários, muitos que nem estavam lá mais. Pegou o nosso dinheiro e mandou a gente para casa com um curso meia-boca de esquinas sem qualidade. Volto a repetir. Nós fomos vítimas de um golpe. Ela ganhou mais de 18 mil a nossas custas. Fácil. Fácil. Fomos enganadas, passamos por joguinhos psicológicos que ela é mestra em fazer. Próximo print. Eu não quero me expor. Não gosto. Não tenho coragem. Enfim, acho que não teria psicológico para aguentar tudo como vocês. Saindo do personagem debochada louca que vocês adoram, que daqui a pouco vocês vão ver que isso aqui é só para chamar atenção e segurar vocês nesse vídeo, porque é só assim que vocês me ouvem, sendo debochada e louca, porque sendo uma pessoa sã e normal vocês simplesmente ignoram, eu vou sair desse personagem por 1 minuto para falar só uma coisa. Enfim, acho que não teria psicológico para aguentar tudo como vocês. Mas da Juliana? A Juliana tem que ter, né? A Juliana tem que ter um psicológico de milhões para aguentar tudo calada. Eu tenho que ser forte, sempre. As outras pessoas que são vítimas, coitadas, né? Elas não fizeram nada. Né? Vamos ver. Se até o final desse vídeo vocês não começam a repensar se essas pessoas também não fizeram nada. Se realmente eu fui toda essa bruxa, essa cobra, essa pessoa manipuladora, essa pessoa má. Será? Se você assistir até o final, mas tem que assistir até o final, eu quero detalhes na sua. Quando você for dissertar aqui nos comentários quão cruel eu fui, eu quero detalhes presentes em todos os momentos desses vídeos. Aí eu vou saber que você viu até o final. Aí eu vou concordar com você. Se não, só assiste. Que a gente tá só começando uma história que vocês vão amar. Fazer réplica, papapá, papá. Porque tem de tudo aqui: adultério, mentira, inveja. Novela completa. E vingança, né, agora. Porque isso aqui pra mim não passa de recalque, né? E eu só tô aqui pra expor o meu lado. Porque chega. Eu cansei. Agora, eu sempre vou ser a bruxa má. Tá na hora também da gente começar a adorar um pouquinho mais a vilã. Porque a vilã, gente, aguentou coisa demais calada. Agora eu saí 100% do personagem. Ai, gente, sério. Como é que vocês gostavam de mim assim? Pelo amor de Deus. Agora vamos começar a falar que eu sou bipolar. E que eu tenho várias personalidades na internet. Porque as terapeutas de internet já colocou cada coisa. Eu sou mitomaníaca, eu sou borderline, eu sou tudo. Meus terapeutas nunca falaram nada, mas quem sabe são as grandes terapeutas da internet. Mas sério, gente, vamos lá. Primeiro, eu só tô aqui pra gravar esse vídeo, como eu vou gravar todos os vídeos, pra contar o meu lado da história. É muito fácil as pessoas só destilarem veneno, fazer acusações baseadas somente ali num recorte. É um recorte desse tamanho, de uma história que é um círculo inteiro. E que tem começo, meio, fim, justificativa e muita coisa. E o meu único intuito aqui é apenas contar a verdade. E começar aos poucos, não 100% a desmentir, porque eu não tô falando que tudo que fala ali é mentira, em todos os casos, mas sempre tem ali uma explicação por trás. Se você acha que a minha explicação é plausível ou não, é uma questão sua, não vai fazer muita diferença na minha vida também, porque eu não te conheço. Mas enfim, já que vocês gostam tanto de falar da minha vida, resolvi ganhar dinheiro com isso, né? Porque afinal de contas, chega dos outros que querem ganhar em cima de mim, né? E se ganhar, pelo menos, vai trazer gente pra cá. Então, bora lá. Um mês atrás, mais ou menos ali no finalzinho de janeiro, eu tava conversando com o Fábio os meus planos pra 2024, né? A gente tava no começo do relacionamento, então eu falava muito com ele que eu tinha alguns planos de fazer algumas coisas e vender como conteúdo na internet. O principal deles era o curso online, né? Que já fazia muito tempo que a gente queria regravar, lançar com uma nova roupagem, bem mais completo, com bastante módulos e tal. E claro, como filmmaker, ele falou que faria toda a parte de vídeo pra mim e a gente começou a organizar isso. Só que aí ele teve uma ideia junto comigo, ele falou: por que você não testa antes? Por que você não dá aula aqui particular antes pra alguém? E aí eu pensei: é uma boa, esse começo de ano, de fevereiro pra março, eu tô bem tranquila. Então dá pra gente parar ali umas 3 semanas e conseguir dar o curso no período da tarde, mas tem que ser aqui. Escrevi todo o roteiro, tudo que a gente precisava fazer, os dias, dividi as aulas, tudo certinho.
para que a gente conseguisse fazer ali no período de mais ou menos 3 semanas. A gente começou ali no carnaval e foi até mais ou menos ali a primeira semana de março. Beleza. Anunciei o curso no meu Instagram, anunciei no meu TikTok. Teve bastante procura na época, só que como o curso já tinha uma data pré-estabelecida para bem próximo, tinha um valor de R$ 6.000, que era o valor do curso em si, né? E teria que a pessoa ter disponibilidade para ir todos os dias certinho. Muitas pessoas não podiam largar seu trabalho, algumas tinham ateliê, estavam cheias de encomenda para entregar, né? Tinha muitas pessoas de outros estados, então assim, com isso diminuiu bastante o número de pessoas interessadas. A maioria ainda enfatizou, por que que você não dá online, que aí a gente consegue fazer. Beleza. 3 pessoas foram que se predisporam a fazer o curso presencial. E como eu percebi que estava tendo muita dificuldade de pessoas de outro estado, né, para vir fazer presencial por causa do deslocamento, na época o ateliê era na minha casa. E era uma casa de 3 andares, tinha mais 3 quartos de hóspedes vazios, mobiliados, com colchão, roupa de cama, banheiro, tudo suíte, bonitinho, né? A gente tinha uma pessoa que fazia a limpeza. Então, eu ofereci a vaga para quem quisesse, né, se hospedar na minha casa por R$ 800. Tipo, um super golpe. Tipo, meu Deus. 2 pessoas por R$ 800. R$ 1.600. E foi assim que eu comprei minha primeira Chanel. Desculpa, eu não quero ser debochada nesse vídeo, mas às vezes é mais forte que eu, né? Porque é um golpe, assim, surreal. Eu queria que mais pessoas escrevessem aqui quantas vezes vocês vieram para São Paulo fazer um curso, né? E aí a pessoa que está oferecendo o curso oferece uma hospedagem na casa dela, né? Te recebendo como se fosse uma amiga. Foi assim que eu tratei as meninas o tempo todo. E com tudo incluso, tá, gente? Café da manhã, almoço, só o jantar que eu não coloquei incluso porque já seria fora do horário do curso e, né, pra não pesar tanto. E também porque eu não tenho quem faz jantar lá em casa, era sempre eu que me virava ali com o Fábio. E aí tava tudo bem, né? Aí eu era maravilhosa, porque olha que legal, ela ainda abriu a casa dela pra gente, né? Super interessada, assim, em várias coisas de 3 pessoas que eu nem conhecia. Eu queria saber qual que é o interesse, né, genuíno que eu teria. Eu queria fazer um teste realmente sobre a capacidade do meu curso, sobre aprendizado, sobre várias coisas. Tanto que eu não produzi muito conteúdo sobre o curso, porque eu não queria ficar expondo as alunas o tempo todo. Eu não queria que realmente elas achassem que elas estavam ali somente para a produção de conteúdo, né? Eu produzi muito pouco, inclusive. Que eu acho que elas até esperavam que eu produzisse mais, para continuar marcando elas, para ver se mais pessoas, né? E eu acompanhar o trabalho delas depois. Me desculpa. Eu achei naquele momento que já estava de muito bom tom os conteúdos que eu estava criando. E em hora nenhuma eu achei que isso fosse viralizar, até porque eu sei que isso não é um assunto assim que viraliza. Talvez esse aqui viralize porque é fofoca, mas um curso com 3 pessoas aprendendo comigo não é uma super notícia, as pessoas querendo acompanhar. O Noiva às Cegas, talvez elas fossem realmente querer acompanhar, mas a gente vai chegar lá e eu vou falar por que que eu não mostrei o Noiva às Cegas de vocês. E vocês não vão querer ver o final. O Noiva às Cegas foi tenebroso. Horrível. Salvou um de 3. E mesmo assim, hoje, será que salvou? Não sei, né? Vamos ver. O curso, gente, se consistia aqui. No dia 15 e 17 de fevereiro, a gente ia falar só sobre modelagem. E foi aula o dia todo. Então, eu ensinei desde a minha técnica de modelagem básica, que é como que eu faço ali a modelagem bem rápida, tipo, com as medidas base. Que dá pra você fazer corpinho e tal. Vestidos que não envolvem corseteria, né? A depois ensinar o corset. Então, agora vamos falar sobre o curso e sobre as alunas do curso. Foram 3 alunas. E eu vou colocar aqui o Instagram das 3, então, porque já que me expuderam, né? Tipo, que eu acho também muito injusto, tá, gente? Quer falar? Pelo menos bota a cara. Não faz isso, não. Muito feio. Eu tô botando a minha. E a de vocês também. Porque, afinal de contas, toda história tem 2 lados. Será que o meu lado é tão errado assim? Vamos às alunas. Primeira aluna que chegou, que eu conheci, foi a Bia. No perfil dela, ela fala que tem 7 anos, né, de experiência com vestidos. É, ela falou que já era formada aqui, depois ela foi pra Itália, fez curso na hora até que ela falou, nossa, mas por que a menina foi pra Itália, fez curso, quer fazer curso comigo, gente? A menina deve saber mais que eu, né? É, até eu vi o trabalho dela. Aí eu vi que realmente nem na Itália tá salvando tantas pessoas assim, dando curso, né? Com perdão da palavra, não é um trabalho maravilhoso, excepcional, de acabamento, né?
Que vocês podem falar do meu, mas falar que isso aqui é melhor. Não, gente. Não é. E só quem realmente tiver experiência vai poder ser sincero com isso. E isso não é nem tacar hate, isso é ser realista, tá? Tava bem, tanto que eu falei, nossa, como que alguém com tanto talento ainda tá fazendo amarração com fita de cetim? Isso aqui é muito ultrapassado, tem como você cobrir, fica mais bonito, né? A gente também faz amarração, mas a amarração fica coberta, né? Os tecidos, muito de péssima qualidade, tipo, tem tecido melhor. Então, assim, enfim, olhei o trabalho, avaliei e falei, ó, realmente, para ela pode ser que o curso, se souber trabalhar bem, né? Aprender, pegar aí esses contatos de fornecedor massa de tecido e tal, ela vai conseguir trazer um trabalho muito bom até no final. Dentro do estilo dela, que eu já vi, que era um estilo mais clássico e tal, mas melhorando. Que para mim a ideia de você fazer um curso, você vai fazer um curso com a pessoa para você aprender a técnica da pessoa, para você melhorar a parte da técnica dela. Claro, se você achar que a técnica dela não é boa o suficiente, você não quer agregar, aí é uma escolha sua. Mas se você foi para fazer o curso, a técnica dela vai mandar muito. Pelo menos é o que eu falo, né? Pelo menos quando eu faço curso, eu faço assim. Eu primeiro aprendo a técnica da pessoa, desenvolvo a técnica dela e depois vejo onde a técnica dela pode se agregar com a minha. E aí eu tiro o que eu acho que é ideal e o que eu não acho, eu deixo lá. E tá tudo bem, não vou ficar lá falando, ah, eu não gostei disso. Pronto, tirei o que eu sabia. Depois foi a Nath, que chegou em segundo. A Nath veio de Minas. E aí ela foi uma das que ficou hospedada lá em casa. Ela não tinha ateliê, a experiência dela com costura era porque ela fazia costura de hobby e fazia ajuste em peça e fazia um upcycling, pelo menos foi o que ela me passou. No Instagram dela não tem nenhuma foto de trabalho, sem ser de crochê, então também não tinha como eu avaliar nada. O que me deixou assim muito curiosa em relação a ela querer fazer o curso foi porque ela era noiva. E aí eu falei, nossa, ia ser legal, porque se você conseguir pegar o curso bem, se você, né, tiver proatividade, talento, você vai conseguir absorver bastante coisa ali para chegar a fazer um vestido sob medida para você, inclusive, que você tem um corpo bem padrãozinho, bem magrinho, vai ser um corpo fácil de você trabalhar, você pode trabalhar no manequim. Então, para você vai ser melhor. Por último, veio a Rúbia, que veio de Santa Catarina, que já tinha uma loja de aluguel, que é a Brigitte Noivas, e que ela já queria atualizar ali um pouco o portfólio dela, aprender umas técnicas novas e tal, e ficar uns dias ali em São Paulo. Ela foi a segunda pessoa a ficar hospedada lá em casa. O curso começou normalmente no dia 15, dia 17, nós falamos sobre modelagem, a primeira aula foi muito legal. Eu tive dificuldade somente com a Natália, porque ela realmente insistia em fazer a modelagem ao avesso, em vez de fazer do lado, que eu estava ensinando, ela fazia ao contrário. E eu tentava explicar o porquê que ela estava fazendo daquele jeito, ela disse que foi assim que ela sempre aprendeu e que ela sempre fez. E aí eu questionei, ué, mas se você tá vindo aprender comigo, você teria que primeiro fazer a minha técnica e depois você vê o que que dá pra você fazer e passa pra sua, mas, né? Porque pra mim era bem difícil eu corrigir o molde dela, estando ao contrário, literalmente ao avesso. E eu ficava assim, porque tá do outro lado, tipo, isso aqui dificulta um pouco, né? Porque quando o seu cérebro tá acostumado a fazer sempre daquela forma, aí a pessoa vai lá e faz de outra forma, né? E ela, ah, mas é assim que eu faço. E eu falei, tá, mas por favor, faça da forma como eu te ensinei pra gente poder corrigir, né? Aí, beleza, ela demonstrou ali um pouco de dificuldade. Realmente, modelagem não é para todo mundo. Tem que gostar de matemática, tem que gostar de forma geométrica, tem que ter um pouquinho de imaginação para olhar para o molde, entender o que é busto, o que é cintura. Eu sei, não é fácil. É uma das maiores reclamações que eu tenho de aluno, de seguidora, costureira e tal, é a modelagem. Mas só quem já aprendeu a minha modelagem sabe o que eu tô falando. Eu consigo ensinar um negócio de uma forma muito simples, muito rápida. Muito. Tanto que minhas ex-assistentes, né, copiam minha modelagem até hoje. Então, aí, gente, fizemos aula de modelagem. Depois, a gente deu uma pausa ali, né? E aí a gente já voltou para a segunda semana, que aí a gente teria outros perfis de aula, que seria mais corte, costura, criação. Dia 19 ao dia 23. Inclusive, dia 23 essa semana é meu aniversário. Guardem essa informação. A gente começou ali a trabalhar a parte de corte, como que eram cortadas as saias, como que eram cortados os corpinhos. Então, a gente, depois que encerrou a aula de modelagem, a gente primeiro fez uma modelagem de um corpinho, né? Cortamos um tecido ali num vestido que eu já ia cortar pra mim. Falei, ó, faz nas mesmas medidas pra vocês provarem em mim, pra ver como é que ficou, tudo certinho. Ai, Ju, por que que você não faz pra provar no manequim?
Porque o curso não é para ensinar a fazer roupa no manequim, o curso é para ensinar a fazer roupa no corpo da cliente. Então elas precisavam de uma cliente ali como modelo. Não estava incluso eu contratar uma modelo, então só tinha eu ali. Principalmente porque no meu corpo eu já sei todos os ajustes que tem que fazer. Não, não era porque eu queria que elas trabalhassem e fizessem um vestido para mim. Um vestido para mim. Eu queria explorar três alunas para que as três fizessem um vestido para mim. Vocês têm noção quão absurdo é isso? Gente, eu faço um vestido pra mim a hora que eu quiser. Eu faço até três no dia. Cortando, modelando e com a costureira do lado fazendo. Em modelos desde o mais simples ao mais complexo. Eu realmente, tipo, você realmente na sua mente, muito, muito inteligente, acredita no fato de que eu ia precisar de alguém pra fazer um vestido pra mim. Fique aí com a sua conclusão desse pensamento. Eu precisava desabafar isso, porque, né, eu já sabia que ia ter gente que ia falar, então, tipo, já prevejo o hate. Mas bora lá. Fizemos o vestido, a modelagem ficou ótima, elas entenderam várias coisas, tiramos as dúvidas. Começamos ali a semana para fazer montagens. Nessa semana eu comecei já mostrando para elas um processo criativo de um dos vestidos que mais demanda criação, que é o nosso modelo passamanaria. E quando eu falo nosso, não é meu e de terceiros que ficam falando por aí. É meu, fui eu que criei. Até o nome modelo passamanaria não é o nome de um modelo específico, é o nome do meu modelo. Tá, lindinha? Não é teu. Guarda essa aí pra você, tá bom? É meu. Eu criei o modelo passamanaria. Então, eu fui ensinar para as minhas alunas que estavam me pagando essa técnica de como é misturar as passamanarias. Eu fiz um lado junto com elas, deitei dali um olhar criativo sobre as rendas para elas. E foi quando eu descobri, comecei a perceber que eu poderia ensinar a parte técnica, mas a parte criativa, realmente assim, nasce com a pessoa. Olhar, gente, é da pessoa. Cada pessoa tem o seu. Eu realmente não, isso eu não consegui ensinar, isso eu falhei, porque isso não tem como ensinar, entendeu? E aí elas fizeram o outro lado, de uma forma bem bagunçada. Eu fui lá, dei uma corrigida, mostrei onde estava o erro, porque estava muito cheio e tal. Que um era 3D, que 3D não se coloca na cintura daquela forma, porque aumenta muito o volume. Conhecimentos que realmente você só vai ter depois que você trabalha muito tempo com isso. Beleza. Fizemos essa aula, postei o vídeo, ainda fiz questão de falar que o vestido foi criado pelas minhas alunas, né, que era uma criação delas em conjunto e tal. E vamos pular para a parte que eu adorei, que eles falaram que eu calunio meus colaboradores. Exatamente dessa semana, eu tinha um costureiro boliviano, agora realmente não vou citar nomes, que trabalhava para mim. E ele pediu demissão porque ele queria que eu aumentasse o salário dele. Eu falei que não ia aumentar. A gente estava tendo muito problema de atraso de pagamento, realmente, porque a gente estava passando ali pelo começo do mês. Inclusive, até por isso, né, que eu dei um curso presencial também para ajudar no custo daquele mês, que afinal de contas eu devo ter pegado esse dinheiro e botado tudo de botox, né, na bunda. E aí, por causa dos atrasos que às vezes ocorria de 2, 3 dias no salário dele, ele já estava querendo sair. Eu já estava querendo também que ele saísse, só não queria que ele saísse naquele momento, porque eu não tinha nenhuma costureira de step. E a gente estava na semana ainda de montagem e entrega de vários vestidos. E aí ele falou que não iria mais no outro dia. Beleza. Eu fui no grupo das alunas que se predisporam a fazer o curso e tinha muita gente de São Paulo. E aí eu postei lá que eu estava procurando uma costureira e que se alguém tinha disponibilidade. Ele me procurar a aluna desse grupo, que é a Dani, falando que ela queria ocupar essa vaga em troca do curso. E aí eu falei, tá, a gente pode fazer essa troca, né? Você vai fazendo, você me ajuda aqui nos vestidos que eu tenho para entregar esse mês e eu vou te ensinando por essa troca. Então, ela até que poderia falar que ela foi fazer o curso em troca, né, ali de trabalhos, mas as outras não. Porque isso não foi acordado com ninguém, só com a Dani, tá? E a Dani foi, ela assistia a aula e ao mesmo tempo me ajudava ali nos processos, porque esse funcionário tinha saído. O meu problema é que eu sou muito boca de sacola, sabe? Que foi uma coisa que eu aprendi a parar de ser. Agora, hoje quase ninguém fala comigo. Quando alguém fala comigo, eu mal abro a boca. Porque eu já não. Sabe? O meu problema foi só esse. E se você também é boca de sacola, cala a sua boca. Porque um dia você vai se ferrar. E for mandar áudio em uma visualização única. Outra grande regra da minha vida agora. Aí eu comentei que o costureiro, né, já era pra ter saído faz um tempo, porque ele tava fazendo atividades fora do padrão do trabalho dele com outra funcionária da casa, em horário de expediente.
E aí a gente pegou eles exercendo atividade dentro do ateliê no horário do expediente. E os dois eram casados. E aí eu fiquei muito puta, principalmente porque toda a equipe sabia, menos eu, né? A chefe é a última a saber, a otária. E eu não podia demitir ele naquele momento. Nem ele, muito menos a assistente, porque senão, gente, aí sim, os vestidos não seriam entregues, né, naquele período, e a gente tava ali numa semana cheia. E por mais que eu quisesse, porque era justa causa na hora, eu fazer aquilo naquele momento significava arriscar que a noiva do final de semana não recebesse seu vestido, porque sem o costureiro eu não faço nada. Eu não sou costureira, não sei de onde vocês tiram que sou eu que costuro os vestidos. Cara, seu vestido ficou torto, foi porque a costureira fez torto, não fui eu que fiz. Por mais que eu tenha que exigir dela, e hoje eu tenho total consciência disso, porque eu aprendi nos meus erros, eu precisava manter o cara. E a menina, porque, né? O que eu podia fazer? Era, pensava, ou eu demito os dois agora, fico sem costureira e sem assistente pra fazer os acabamentos. E a noiva do sábado que vem, do outro vai ficar sem vestido. Meu Deus, quanto que eu tenho que pagar pra elas, quanto que eu tenho que pagar pra eles se eu demitir? Ah, deixa eles aí mais uma semana de ver o que a gente faz. E ele foi ficando. Então, quando ele pediu demissão, eu achei ótimo, porque ele tava pedindo demissão. Então foi ótimo. Um beijo, tchau. Né? O foda foi porque eu precisava de uma costureira. E a Dani foi, me ajudou, né? Também só por alguns dias. Logo em seguida ela pulou fora. Porque no meu ver, ela foi lá, aprendeu o que ela queria aprender, né? Pegou ali os macetes em que ela queria pegar. E ó, vazou, né? E detalhe, não pagou o curso não, tá? Não ficou nem tempo suficiente pra pagar o curso e só vazou. Mas ainda bem que ela vazou, porque a partir disso veio a melhor pessoa do mundo, que é a Cris. A Cris era também desse grupo de alunos. Se você não sabe quem é a Cris foi minha costureira até ano passado. Não tá que ela tá envolvida, é que o nome dela é citado. É citado. Mas sério, gente, se você tá vendo esse vídeo, você é de São Paulo, e você precisa de uma costureira, eu vou deixar o Instagram da Cris aqui, sigam ela, ela é maravilhosa. Essa mulher, tipo, tem um coração que não cabe no peito. Só a Cris sabe o que eu passei. E ela não me largou em momento nenhum. Nenhum. E ela, tipo assim, é uma pessoa incrível. Realmente é uma pessoa maravilhosa. Amo ela. Beijo, Cris. Sigam ela no Instagram. Se precisar fazer vestido de festa, de noiva, de formanda, pode fechar com ela, que vale cada centavo. Ó, uma pessoa incrível. Costureira foda. Difícil de achar hoje em dia em São Paulo. Quando elas falam que eu caluniei alguém, é essa história. Que eu até queria fazer um vídeo só sobre ela, acho que dá muito mais ibope, mas enfim. Ah, e se quiser ir atrás de quem é. Gente, eu tô nem aí mais, ó. Não quiseram colocar minha vida inteira na internet, então agora aguenta. Se você se envolveu comigo, aguenta. Se você veio falar merda, aguenta também ouvir o teu lado da história. Porque é muito fácil ficar contando só como você sofreu na mão da pobre estilista Juliana, cruel, vilã, blá 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 blá. Você não fez nada, né, Alecrim Dourado? Você, nossa, só tava ali, eu olhei pra você um dia e falei, vou acabar com a vida dessa pessoa. Gente, acorde, isso que não é novela, não é vida real. Beleza, continuamos o curso. Quando falam de que. Ai, peraí, que eu preciso. Eu adorei essa frase, peraí, eu preciso, a gente vai voltar nela. Nos usou, nos manipulou, gerou vários desconfortos e conflitos entre nós. Pior que eu sei até quem escreveu isso aqui, gente. Eu sei quem escreveu cada denúncia, tá? Eu sei. No final, talvez eu conte, mas eu sei quem escreveu cada denúncia. Natália, toma vergonha que eu criei atrito entre vocês. Gente, primeiro dia de aula foi modelagem. Segundo dia, modelagem. Do nada, depois que terminou as aulas, a gente sentamos eu, Fábio, Rubem e Natália na mesa. As duas numa ponta, eu e o Fábio na outra, pra comer. Elas tinham, não lembro se elas tinham pedido alguma coisa, não sei. A gente tava comendo, eu e o Fábio conversando. Do nada, a Natália tá com a Rubem assim. É porque você acha que você é melhor do que eu, papapá, papapá, eu tô pagando igual você aqui, papapá, papapá. Eu fiquei em choque. Eu falei, gente, isso aqui tinha que ser um reality. Ia dar muito mais ibope do que qualquer vídeo que eu fizesse. Porque foi do nada, foi gratuito. Tipo, eu fiquei assim, eu e o Fábio, a gente se olhava e ficava assim, o que que tá acontecendo? E aí a Ruby também ficou super sem graça, porque, né, sulista, ela é mais reservada e tal. E aí ela ficou, você tá doida, Natália? O que você tá falando? Ué, menina, a gente ficou sem entender, foi nada. A gente, depois que saiu, estava sentado lá. E aí a Nath sentou lá meio emburrando, assim, né? Do lado da Ruby.
E aí eu tava sentada, aí do nada ela começou: Juliana, eu te agradeço por oferecer-me sua casa e tal, mas eu não vou admitir ser humilhada em lugar nenhum. E nananã. E aí já apontou o dedo pra Rúbia e falou que ela tinha que colocar a mão na consciência dela sobre o que ela tinha feito com ela. E a Rúbia ficou sem entender nada. Tinha saído. E aí, quando ele voltou, tava. Tipo assim, sério, se eu estivesse gravando e fosse um reality, a gente tinha batido pico de audiência, porque foi um negócio nada a ver, sabe? E aí ela ficou falando, e a Ruby, eu não tô te entendendo não, guria, tu tá doida? Ela, você não se faça de idiota, que você sabe muito bem do que eu tô te falando. Se você se acha melhor que os outros, o problema é seu, porque eu quero saber qual que é o seu problema comigo, que desde o primeiro dia você tá me tratando assim, nananana. Tipo assim, do nada, amiga, do nada, do nada. Tipo, eu só fiquei, eu nem respondi, eu só fiquei, observei, e aí quando acabou, eu só me levantei e falei, então, Fábio, vamos se arrumar, né, que a gente tem que sair. Porque. E eu ficava assim, meu Deus. E na hora eu não falei nada. Primeiro, porque já tinha terminado o horário do curso. E segundo, tipo, eu também fiquei sem reação nenhuma, fiquei sem entender nada. Aí o Fábio, a gente subiu, a gente começou a dar altas gargalhadas no quarto, porque a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. Tipo, do nada a menina foi lá e atacou a outra. Eu falei, gente, tá doida da cabeça? Desculpa, mas não tinha menor cabimento isso que aconteceu. Menor. Mas aconteceu. E eu não tive nada a ver com isso. Não, foi. Uma achou que a outra tava implicando com a outra no meio da aula de costura, porque uma falou não sei o que, que eu nem lembro mais o que era pra outra. Eu sei que foi uma treta das duas. Eu não tive nada a ver com isso, gente. Eu descia, dava minha aula, falava que quem quisesse, né, acompanhar, porque por isso que eu dei essa liberdade às pessoas ficarem lá, que eu falei, ó, o curso é meio período, o outro meio período eu vou estar atendendo minhas clientes, eu vou estar fazendo modelagem, eu vou estar vendo tecido. Se vocês quiserem ficar aqui no ateliê para observar, para fazer parte, para entender um pouco mais, vocês têm total liberdade de fazer isso, mas não estou obrigando ninguém. Eu quero que elas me mostrem a mensagem que eu falei, desce aqui agora para terminar o trabalho da noiva tal. Vem cá agora terminar o trabalho da noiva tal. Não tem. Porque eu nunca obriguei ninguém a ficar lá trabalhando pra mim coisa nenhuma. Viu, Bia? Essa parte da manhã eu ficava observando pra ver que tipo de trabalho as meninas estavam fazendo. Eu fiquei encantada com a Rúbia. Porque a Rúbia já na primeira semana já foi lá no Brás, já comprou um monte de tecido, já pegou papel, tesoura, já foi fazendo os moldes ali de um corset do tamanho dela para ela poder trabalhar já, para ela já ir fazendo ali os testes, já pediu renda. Não, ela foi assim, aplicadíssima. A Natália ficava brisando, tomando sol na. Tinha uma rampa lá, ela estava lá no sol. Ficava brisando, ficava discutindo uma coisa aqui, outra ali. Mas eu percebia que ela não estava levando a sério, que ela estava fazendo por fazer. Tipo assim, se der bom, ok. Se não der também, foda-se. A única que realmente estava se dedicando era a Rúbia. A Bia, que era mais novinha, tava se dedicando, do jeitinho dela, assim, que é bem, né, lentinho, né? É o jeitinho dela. Tipo, eu não sou assim, eu sou uma pessoa acelerada. Então, mas estava ali, participando, tirando dúvida, indo até antes do horário, né? Pra poder participar ali das provas, entender como que a gente fazia e tal, beleza. Ela, pra mim, a Ruby tava em primeira, a Bia em segunda e a Nath em terceira por falta de interesse. Tipo, WO, assim, sabe? Tava só jogando por jogar. A gente fez as aulas de atendimento, a gente chegou aí gravar um vídeo na São Caetano, que foi, né, que eu queria muito que elas entendessem a diferença do atendimento que eu fazia pro atendimento das lojas, né? E aí a gente foi nessa loja, eu fui não fantasiada, eu fui disfarçada, porque, né? Aí eu achei graça que na época que eu postei esse vídeo, um monte de gente, você se acha muito famosa, quem que você acha que vai te reconhecer? E ainda assim reconheceram. Ué, mas não sou? Gerei milhões de visualizações aqui, nesse todos os canais. Não sou famosa, ué, sabe, porque eu sabe que vocês só falam merda de famoso. Mas, gente, tem isso não. Na hora da fofoca eu sou famosa. Na hora que eu tô gravando um vídeo lá e falo que eu não quero ser reconhecida, sou famosa. Decide, ou você é do fã-clube, Clube Lovers Ju, ou você é do fã-clube Vítimas da Ju, mas que também é um fã-clube, só que é um fã-clube muito mais dedicado, né? No dia 4 de março é que vai realmente começar a nossa treta aqui. E ela começa.
Por quê? Porque no dia 3 de março eu estava avaliando o trabalho das alunas. E eu já tinha uma lista de 7 noivas que já queriam ser noivas às cegas. Eram noivas que, né, que tinham um orçamento bem baixo e queriam muito fazer comigo, mas eu falei que aquele orçamento não cobria. E perguntei: olha, eu tô com um curso, eu tenho 3 alunas aqui e elas precisam fazer um trabalho final, né, um trabalho tipo de conclusão de curso, onde elas vão fazer um vestido às cegas em um dia. Elas vão ter um dia cada uma para fazer o seu vestido e apresentar para você, noiva. E aí a gente vai fazer uma avaliação, essa avaliação vai ser feita por mim e por mais 4 jurados. Os nomes desses jurados não vão ser expostos aqui, só as profissões. Então a gente tinha um fotógrafo de casamento, que tem muitos anos de experiência, ele saberia falar ali em questão estética, né, se estava adequado para o vídeo e foto, que é uma das preocupações que eu falo muito nos atendimentos, e eu falei sobre isso com elas na aula. 2 estilistas com mais de 10 anos de trabalho com noivas também, especializadas em corseteria, em alfaiataria, em renda. Então, elas também saberiam avaliar. E, por último, um grande modelista de noivas, né? Todos meus amigos, então, todos foram ali, né, pelo convite de participar. Expliquei quais eram as regras, o que tinha que ser avaliado e que eles tinham que dar uma nota ali de 1 a 10 e que ia ser somada a nota dos 4, mais a minha, no final, para dar a média dessa aluna. E realmente, quem ficasse em primeiro lugar tinha um prêmio muito legal, que era R$ 1.000 em materiais com fornecedor, desconto com outro, tinha livro, tinha várias coisas. Beleza. Só que eu não esperava uma coisa. Eu não esperava que uma das alunas não tivesse a menor capacidade de fazer um vestido para uma noiva, principalmente uma noiva real. E isso me deixou muito preocupada mesmo, gente. E agora eu quero que vocês olhem mais da vista como profissional. E não como o Ju aqui, influência debochada, contando essa história. Não, agora eu vou ser bem sério mesmo, tá? A noiva que pagasse, pagaria R$ 1.000. Esses R$ 1.000 seriam convertidos em todo o material e custo de confecção do vestido. Isso significava que ela tinha que separar ali R$ 180 para fazer o pagamento da costureira, caso ela solicitasse que uma costureira trabalhasse junto com ela, porque ela teria apenas um dia para executar esse vestido. Ela teria que colocar todos os materiais, desde forro, tule, barbatana, zíper, tudo discriminado. E tudo isso tinha que encaixar nos R$ 1.000. E essa proposta era para quê? Para mostrar que sim, daria para fazer um vestido muito bonito, muito foda, a partir dos conhecimentos que eu passei, principalmente dos fornecedores aqui de São Paulo, né? As lojas, se elas tivessem realmente anotado, prestado atenção em tudo, elas saberiam como fazer. E claro, da mesma forma que no TCC a gente tem a ajuda dos nossos professores, elas também teriam a minha ajuda o tempo todo. Então, enquanto elas estivessem fazendo o projeto, elas teriam que apresentar, eu ia corrigir. Se eu visse que tinha alguma coisa que não era adequada, eu ia falar, né? Então, a gente teria ali todo esse suporte. Porém, na minha vista como professora até aquele momento, a Bia e a Rúbia conseguiriam fazer. A Nath não. E a Nath já estava demonstrando muitos conflitos dentro do curso, com as alunas, comigo, o tempo todo, assim, batendo de frente. E eu respirava, inspirava. Nunca destratei, nunca fui grossa, igual elas falam. Inclusive, assim, você não me viu ser grossa, você pode ter certeza. Você pode ter achado que uma resposta que eu te dei direta pode ter sido grossa, mas você não me viu ser grossa. Porque às vezes ela desafiava, assim, sabe? Ela ficava desafiando e eu ri muito depois, né, que isso tudo passou. Uma vez a Cris falou assim, eu não sabia por que que ela estava aqui fazendo curso. Porque o tempo todo ela só estava te questionando, te desafiando, se eu tô aqui para fazer curso com uma pessoa, eu tô para aprender o que ela tá falando, não ficar falando que ela tá falando tá tudo errado, sendo que eu não sei fazer nem metade do que ela sabe fazer. Porque se eu deixasse ela sozinha para fazer, ela não sabia fazer. Mas me questionar com uma forma como eu fazia, ela questionava o tempo todo. E eu ficava, tipo assim, sem entender, porque se as outras 2 alunas estavam indo tão bem, parecia que era muito mais ela demonstrando ali pra mim uma resistência, uma dificuldade que não existia, só pra implicar, falar, então tá, só pra falar que você não é boa, sei lá. A Natália realmente era difícil, era uma pessoa difícil, e mesmo assim eu suportei até o último minuto. E o último minuto, te garanto, gente, foi um dos piores, foram os piores 50 minutos da minha vida. Foi a prova final dessa menina. Tipo, nada me preparou porque foi a revelação do Noiva Cegas dela. Nada.